salve galera! Mais um vídeo aqui no canal Terra Rubro-Negra e hoje nós vamos acompanhar o react do programa Bate Pronto da Jovem Pan Esporte, onde o Mauro César Pereira analisa essas declarações do Gabigol, ele que concedeu entrevista ao programa Pode Pá. Ele falou sobre o Tite, falou sobre o início de temporada do Flamengo com o Vitor Pereira e também falou que jogou o ano inteiro de 2023 lesionado. Link na descrição para o canal da Jovem Pan Esporte no YouTube como créditos. Vamos acompanhar o vídeo. E com a primeira fala do Gabigol, ele tentando explicar por que não rendeu no ano de 2023. Disse que jogou com muitas dores nessa temporada. E nós temos as aspas do Gabigol para você que se liga aqui na Jovem Pan, a declaração do atacante do Flamengo, que está dando o que falar aí nas redes sociais, entre os torcedores do Flamengo e também entre torcedores de outros times, por que não? Abre aspas para Gabigol. Esse ano aconteceu de jogar machucado o ano todo. Eu tive uma lesão no adutor no Mundial em fevereiro. Eram sequências de final. Então era importante eu estar em campo. Não queria largar o osso, mas sei que faz mal só pra mim, porque a lesão era por desgaste no tendão do adutor. Mas aí foram acontecendo muitas coisas. Tinha que ter parado em algum momento. Mas é tão louco o futebol. Mas é tudo em consenso com o médico, com o técnico. O meu corpo pediu, calma aí um pouquinho. Não lembro a última vez que eu joguei sem dor. Essa do tendão foi um pouquinho mais forte e eu não consegui jogar 100%. Não consegui jogar 100%, mas foi um risco assumido e eu também faço parte disso. Fecha aspas a declaração do Gabigol, que disse que jogou 2023 lesionado com a camisa do Flamengo. Mauro César, Bruno Prado, Vanderlei Nogueira, já a gente vai passar até por outras declarações do Gabigol nessa entrevista, mas será que isso explica o fato do Gabigol ter tido um rendimento, um desempenho tão abaixo com a camisa do Flamengo na temporada? Eu acho que se de fato ele jogou machucado o ano inteiro é um absurdo, né? Eu até hoje mandei uma mensagem para o Departamento de Comunicação do Flamengo perguntando se o Departamento Médico confirma essa informação do Gabriel, né? A gente tem que ouvir o clube, né? É isso mesmo? Ele jogou machucado? Ou tem uma outra versão? Não, era um probleminha menor, não sei. Estamos aguardando a resposta. Eu acho isso grave. Se o jogador está machucado em fevereiro, ele vai até dezembro jogando machucado, não existe isso, não tem cabimento. Houve várias oportunidades de parar, por exemplo, depois do Mundial, tinha lá a Recopa e tudo, mas tem o Pedro, tinha depois o Bruno Henrique voltando a jogar mais adiante, em abril. O elenco do Flamengo ele é farto e ele poderia ter parado em algum momento, deveria então ter parado de ser assim. Então, não consigo entender como um departamento médico mantém um jogador o ano inteiro jogando com dor, quando você pode parar e fazer com que o cara tenha uma recuperação, porque não adianta, jogando com dor, jogando nada, então é melhor parar, amigo. Eu falo isso do Arrascaeta, a mesma coisa. tem um problema no pubis. Então por que não para e resolve isso? Para, resolve. Agora, por exemplo, volta a temporada. Para e resolve. É cirúrgico, não é? Conversa com o jogador, tem que encontrar uma solução. Não dá para você ter um jogador caro que nunca tem condições adequadas, ideais, ou raramente está. O fato é que a temporada dele foi péssima. Agora, se isso aconteceu e o clube concordou, o departamento de futebol, o departamento médico, eu acho um absurdo. Porque o jogador, mesmo que ele queira jogar, cabe aos responsáveis pela área médica, olha, você não tem condição, você está reclamando de dor, o nosso diagnóstico é esse, temos que tratar disso aí. Então o jogador só para quando não tem nenhuma condição, tipo lesão gravíssima como a do Bruno Henrique, que arrebentou, coitado, o joelho, teve quase um ano parado. Se tiver dor, o cara joga com dor. Sinceramente, eu acho que isso não me parece... Até entendo assim, tem um jogo importante, uma final, e você não quer ficar fora, você se empenha, você vai suportar ali a dor e vai se sacrificar num jogo, acontece. Agora, numa temporada inteira, nossa, gente, por exemplo, depois que houve o Mundial de Clubes, aí teve a Recopa, aí até a final do Carioca houve um tempo, todo o campeonato foi se desenvolvendo, podia parar ali para tratar. Se não jogasse a final do Carioca, tudo bem, ele já não jogou o primeiro jogo mesmo, ficou barrado, jogou só no segundo tempo, no segundo o Vitor Pereira escalou, depois que ele se queixou, ela se queixou não, falou que não queria mais jogar, queria disputar a posição de centroavante, né? Foi o que ele falou à época na zona mista. Eu acho algo que tem que ser ouvido ao lado do clube, para ver se é isso mesmo, qual a versão do clube, e a se confirmar, eu considero mais um amadorismo até do Departamento de Futebol do Flamengo, você manter um jogador dessa relevância, como é o Gabriel, um ano inteiro jogando machucado. Não consigo entender, é uma coisa totalmente fora de propósito. Bastidores da conversa que teve com o técnico Tite, disse que não está satisfeito com o banco de reservas e falou até mesmo da preferência do técnico do Flamengo pelo atacante Pedro. Nós temos aqui as aspas do Gabriel Barbosa, o Gabigol, e ele falou o seguinte nessa entrevista ao podcast Pode Pá. Troquei uma ideia com ele, a respeito em ambos, e vida que segue. Ele tem um estilo de jogo. Ele, Tite, levou o Pedro para a Copa. O Pedro é a preferência dele. Isso ficou nítido até na convocação. O estilo de jogo é mais propício ao Pedro. E
E o que eu tenho que fazer é trabalhar, mostrar que posso ser útil para ter mais tempo de jogo. Na temporada, eu tive muito pouco tempo de jogo. Sempre entrei por 10 ou 15 minutos. Professor, me coloca aí. Acho que todos os jogadores já saíram jogando com ele e eu não. É claro que eu fico puto, eu quero jogar, eu não estou suave, e eu falei isso pra ele. Estou aqui falando a verdade. É óbvio que eu não estou feliz, eu quero jogar. Eu fui para a Inter de Milão e fui para o Benfica e eu saí porque não estava jogando. Não é um pensamento individualista, é ter mais oportunidade. Todo mundo foi titular com o Tite e eu não fui. Eu joguei pouco tempo. Eu também sei que não é ficar aqui falando, é chegar e treinar, mostrar o meu máximo e quando ele precisar, estarei lá. Fecha aspas, tá aí o Gabigol e essa frustração dele por ser banco do Flamengo, Mauro César. O Tite já vinha utilizando o Pedro nessa reta final, o Pedro também foi convocado à Copa do Mundo, naquele ciclo para a Copa do Catar. E o que dizer dessas palavras do Gabigol, insatisfeito com o banco de reservas do Flamengo, Mauro? Bem, ele está no banco, ele não está jogando nada. Ele não está no banco porque alguém tem cisma com ele. Repito, ele foi barrado pelo Vitor Pereira na primeira partida da final carioca, durante o Brasileiro pelo Sampaoli, inclusive na vitória sobre o Botafogo, que foi onde a derrocada botafoguense começou, ele nem entrou no jogo, ele ficou no banco ali aquecendo o jogo do Bruno Henrique, lá no estádio Newton Santos, o Engenhão. E quando o Tite chegou, ele Sampaoli. O Flamengo começou a perder ali a Copa do Brasil. Uma péssima partida no primeiro tempo, um time muito mal escalado pelo técnico argentino, que o colocou em campo sem que ele tivesse as condições adequadas, porque nem merecia jogar ali. Ele tinha que ficar no banco. E havia uma dúvida antes do jogo, né? Vai jogar o Gabigol ou ele põe mais um jogador no meio campo? O São Paulo ganhou o meio campo ali, ganhou o jogo ali. Por um bom primeiro tempo. No segundo tempo, o São Paulo praticamente se defendeu. E depois aqui o jogo 1-1, que também o São Paulo sustentou o empate. E ele entra no final do jogo, faltando 25 minutos, ele jogou 25 minutos, e a primeira intervenção dele foi tropeçar na bola e cair. A fase dele é muito ruim, isso é uma constatação. Vocês sabiam que o Gabigol é o jogador que mais perde chances claras de gol no Campeonato Brasileiro? Mais de 50%. Chances claras. Isso é uma estatística do SofaScore, do aplicativo. Chance clara é aquela, obviamente, como o nome diz, chance clara. Ele perdeu mais de metade. São números impressionantes. No time do Flamengo, ele foi o que mais perdeu claras chances de gol no Campeonato Brasileiro, 11. Aí você fala, mas ele jogou poucas vezes e criou uma só. Não, ele jogou bastante. Teve muitas chances. Isso tem que dizer, né? Quem falou que estava acima do peso? Se a informação for correta, é relevante. O jogador acima do peso é um problema. Se a informação estava errada, o jornalista que deu a informação está errado. Mas, enfim, mesmo que alguém tenha dado uma informação errada, as críticas feitas a ele, que eu acompanho, as que eu faço, por exemplo, são estritamente com relação ao campo. E o campo está aí mostrando uma temporada muito ruim. Ele não deveria estar satisfeito com isso, tampouco minimizar ou terceirizar a responsabilidade para a dor, para a imprensa, ou sei lá para quem. Ele deveria... porque é um paulista fazendo sucesso no Rio, como se isso estivesse incomodando. Pelo amor de Deus, quando ele estava jogando bem e foi tão elogiado e idolatrado, aí ninguém ligava que ele era um paulista no Rio de Janeiro. Que besteira, gente. Que bobagem. Uma coisa totalmente boba, sabe? Sem sentido. Sabe, é uma tentativa de desviar o foco. Na verdade, ele precisa, acho eu, fazer uma autocrítica, entender que ele está mal, identificar onde estão os problemas e treinar muito para voltar a jogar bem. É isso que ele tem que fazer. Deveria ser a preocupação dele até para renovar bem um contrato, para fazer um bom contrato. Se não for com o Flamengo, com outro clube que seja, para fazer um bom contrato. Porque, pelo que ele apresentou nesse ano que está terminando, na temporada que já passou, eu fico imaginando quem faria com ele um grande contrato. Por que faria? Tanto que, quando demos a informação que o Flamengo já tinha, antes do Bruno Henrique renovar, tudo já encaminhado para ele renovar, a repercussão foi péssima e a coisa travou no Landinha. Essa notícia eu trouxe... Tá aí, galera, esse foi o vídeo. Na minha opinião, são declarações confusas do Gabigol, que não vive um bom momento dentro e fora de campo. É muito confuso, muito contraditório. Ele fala que jogou 2023 o tempo todo lesionado, que no início da temporada ele estava lesionado com o Vitor Pereira. Então, como ele está reclamando titularidade agora no final da temporada, se ele está lesionado? Então, é muita contradição. É um cara que está sendo muito mal assessorado, na minha opinião, principalmente nesse ano. Quem não lembra aí dos pais do Gabigol emitindo nota dizendo que festa já estava programada, sendo que se o Flamengo passa na Libertadores, não ia ter festa, porque a festa foi numa terça e o Fluminense jogou numa quarta contra o Olímpia. Então, se o Flamengo passa, seria um Fla-Flu, quartas de finais da Libertadores. Então, o Gabriel, esse ano, foi muito mal assessorado, na minha opinião. É muito contraditório o que ele falou. Das lesões, então, o ápice da contradição. Se ele reclama que está lesionado, ele não pode exigir a titularidade. Ele falou uma situação que é correta. O Tite prefere o Pedro, até por estilo de jogo. O Sampaoli
tinha por estilo de jogo preferir o Gabigol. Por quê? Porque é uma marcação mais intensa, é uma marcação mais alta. O Pedro não consegue fazer esse tipo de jogo, tem muita dificuldade. O Gabigol já é um jogador que consegue acompanhar os zagueiros, consegue fazer essa marcação-pressão. Então, ali no comando do Sampaoli, o Gabigol estava na frente do Pedro. Isso aí era claro. E tanto que teve o problema lá que o Flamengo, depois da discussão entre o preparador físico e o Pedro, o Flamengo, a temporada desandou de vez. O Flamengo foi eliminado da Libertadores, perdeu a Copa do Brasil e continuou patinando no Campeonato Brasileiro. Com a chegada do Tite, isso mudou, porque o Tite é um estilo de jogo diferente. O Tite joga com uma linha mais recuada e essa linha mais recuada beneficia o Pedro, porque o Pedro não precisa ficar correndo para um lado e para o outro para marcar o zagueiro. E o Pedro fica mais paradão lá na dele, comanda ali o ataque, faz a parede, segura um pouco a bola. É um estilo de jogo completamente diferente do Gabigol, que já não vem jogando como centroavante. Para quem não lembra, ano passado o Gabigol era o cara que se movimentava ali no ataque e o Pedro era o 9 mais paradão. E nesse ano, até o Gabigol reclamou disso, falou numa entrevista coletiva de que gostaria de brigar pela posição com o Pedro, não gostaria de jogar ali mais recuado, voltando ali para ajudar na marcação. E, naturalmente, um vai disputar a posição com o outro. Quem está melhor vai ser titular. E nesse momento, o Pedro é melhor do que o Gabigol aí para comandar o ataque do Flamengo. Ele vai ter que correr atrás. Vai ser um ano complicado. Já conversei aqui com alguns flamenguistas. Falei que o Gabigol tem um perfil diferente de ficar no banco. Não vai conseguir ficar no banco por muito tempo. Ele já está demonstrando isso nas entrevistas. Mas o momento é do Pedro. Se o Pedro não lesionar e começar a fazer gol o tempo todo, o Pedro vai continuar sendo titular. Isso aí ninguém tem dúvida. Então o Gabigol hoje é a opção no banco de reservas. E cabe à diretoria passar isso para o jogador e o jogador entender se ele deve ou não continuar nessa situação. Porque o que tem de concreto hoje é o Pedro é o camisa 9 titular no comando do ataque do Flamengo. O Tite não gosta de jogar com dois atacantes, gosta de jogar com os dois extremos, e os extremos fazem a função muito melhor que o Gabigol, né? Até por característica. O Luiz Araújo, o próprio Arrascaeta, o Everton Cebolinha. O Arrascaeta é mais um armador ali jogando pelo meio. O Everton Cebolinha, tem o Bruno Henrique, tem agora uma possível chegada do Nicolas de la Cruz. São jogadores que cumprem melhor essa função de extremos do que o Gabigol. O Gabigol é para disputar a posição com o Pedro. E o Pedro hoje está muito na frente, vive uma péssima fase o Gabigol. O Mauro César citou ali o dados do SofaScore. O Gabigol perde muito gol. É o jogador que mais perde gol no Brasileirão. Isso aí já tem muito tempo. Só que o Gabigol fazia gols, né? Ele perdia muitos gols, mas também fazia gols. E isso aí meio que ofuscava os gols que ele perdia. Só que agora ele continua perdendo muito gol e não tem feito tantos. E isso tem ficado muito em evidência. A gente espera que ele se recupere. É um bom jogador, é um jogador que ajuda o Flamengo. Se o Flamengo perdesse o Gabigol, estaria reforçando o adversário. A gente sabe que o Gabigol pode se recuperar, é um jogador novo, 27 anos, tem muita estrada ainda para percorrer, mas ele tem que querer. Ele tem que querer. E o Mauro César foi preciso ali num comentário quando disse que o Gabigol tem muito pouco autocrítica. O Gabigol não teve autocrítica nenhuma nessa entrevista que ele concedeu ao Podpah, e isso é muito preocupante, porque para ele está bem, está em forma, ele poderia ser o camisa 9 titular do Flamengo, só que em campo ele não está mostrando desempenho para estar assumindo a vaga do Pedro e estar comandando o ataque do Flamengo para a próxima temporada. Deixa o like, pessoal, e se inscreva no canal. Saudações rubro-negras!